Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento Meu Aplicativo de Sucesso. Nós estamos aí aprendendo sobre o segundo pilar do nosso negócio de aplicativos, que é o desenvolvimento e a manutenção dos nossos apps. A aula de hoje nós vamos tratar aí sobre um assunto que é do interesse de muitas pessoas, certo? Que é sobre o financiamento do aplicativo, como nós podemos aí levantar recursos, levantar dinheiro para implementar a nossa ideia. Muita gente tem ideia, aí mas não tem os recursos necessários para implementar a sua ideia, para desenvolver o seu aplicativo. Então, na aula de hoje nós vamos aprender como nós podemos aí financiar o nosso aplicativo, como nós podemos levantar dinheiro para implementar a nossa ideia, ok? Então, a primeira pergunta que você deve fazer quando você pretende, você já selecionou a tua ideia, você pretende iniciar o desenvolvimento do seu aplicativo, você precisa pensar o seguinte: você precisa verificar se o seu aplicativo precisa de financiamento. Você precisa de dinheiro para desenvolver o seu aplicativo? Você vai ter algum custo algum custo para desenvolver o seu projeto? Então esse é o primeiro ponto. Antes de pensar em desenvolver, tá? Esse é o ponto que você tem que pensar. Depois que você já selecionou a tua ideia, antes de começar a desenvolver, você precisa saber aí quais são os custos envolvidos no projeto. Então você tem que saber todos os custos envolvidos aí no desenvolvimento do seu projeto antes de começar a desenvolver ele. Por quê? Você não quer ir começar um projeto e não terminar ele. Você não quer começar o projeto e parar com ele no meio do caminho porque você não tem mais dinheiro ou mais recurso para terminar o projeto, certo? Então, você vai ter que, antes de começar a desenvolver, você tem que fazer um planejamento, levantar aí todos os custos que você vai ter para desenvolver para saber se você consegue aí finalizar o projeto e publicá-lo, ok? Então aí eu listei aí alguns dos custos, os mais comuns, né, os principais custos aí que nós temos com o desenvolvimento. Então, o primeiro custo aí, o mais comum, né, é o custo com manter a equipe de desenvolvimento. Então você precisa aí de desenvolvedores, você precisa aí de design, você precisa de pessoas, de técnicos, né, programadores que vão desenvolver o seu aplicativo. Esse é o mais comum, né? Talvez você, se você não é um programador, se você não é um desenvolvedor, né, ou não sabe aí desenvolver aplicativos, você vai precisar aí, contratar alguém para desenvolver o seu aplicativo, contratar um programador ou contratar um designer para fazer esse projeto para você. Então esse é o primeiro custo, aí, o custo mais comum. O segundo custo aí mais comum é o armazenamento em nuvem. Então muitas vezes o seu aplicativo ele vai precisar de uma estrutura de servidores web. Você vai ter que armazenar dados, informações na nuvem, e isso tem um custo, né? Você manter um servidor armazenando informações, o servidor enviando aí dados de um lado para o outro, isso tem um custo. Então esse aí é o segundo custo mais comum com o nosso desenvolvimento, tá? Outro ponto, dependendo do aplicativo que você quer desenvolver, dependendo da complexidade do aplicativo que você quer desenvolver, você vai precisar utilizar algumas ferramentas, alguns plugins, aí, né, algumas APIs de terceiros. Então, dependendo se você quer customizar um mapa, você vai precisar utilizar algumas informações de GPS, tá? Você vai precisar, em alguns casos, adquirir algumas licenças aí de software, tá? Então, dependendo do aplicativo que você quer desenvolver, você vai precisar contratar aí, comprar algumas licenças. Na maioria dos casos, acaba não sendo necessário, tá? Deixando aí essa questão de comprar taxa de licença para algumas APIs, em alguns casos bem específicos, tá? Dependendo da situação, eu preciso de informações de GPS específicas, eu preciso customizar um mapa de um modo específico, enfim. São alguns casos bem específicos que nós vamos precisar de comprar API. Do resto, a gente consegue fazer a maioria das coisas sem precisar contratar, sem precisar comprar nenhuma licença extra, ok? Mas existe aí a possibilidade desse custo, então você precisa ver qual é a funcionalidade, quais são as funcionalidades do seu aplicativo e verificar se você consegue fazer sem ter que adquirir nenhum plugin a mais, tá? Ou se você vai precisar
adquirir alguma licença ou só com os recursos nativos aí dos aplicativos do Android, do iOS, do Windows Phone, você já consegue desenvolver o seu projeto. Okay? Um outro ponto, aí, um outro custo é em relação aos equipamentos, né, para desenvolvimento e teste. Então, você vai precisar se você for desenvolver, né, vai precisar de computador, você vai precisar de tablet, de smartphone para testar os seus aplicativos. Lembra que nós já conversamos aí na última aula sobre a importância dos testes. Testar em diferentes aparelhos, às vezes você quer fazer para um aplicativo que vai rodar num relógio, na TV, enfim. Então você vai precisar desses equipamentos para desenvolvimento e teste. Tá? Esses são alguns dos custos. Mas o que eu quero dizer é que, independente desses custos, eu vou apresentar aqui quais são as maneiras da gente levantar dinheiro para financiar o nosso projeto. Mas imagine o seguinte, que o dinheiro ele não pode ser um empecilho, o dinheiro não pode ser um impeditivo para você continuar com o seu projeto, ok? Então, se você não tem, eu não tenho dinheiro, eu não consegui, de todas as opções que você me apresentou, eu não consegui desenvolver, aí, não consegui levantar o dinheiro para desenvolver meu aplicativo, pense que o dinheiro ele não pode ser um impeditivo. Então, se você não tem aí dinheiro para comprar equipamento para fazer teste, testa com o seu dispositivo, testa no seu celular próprio, no seu tablet, testa na sua televisão. No meu caso, quando eu comecei, eu testava os meus aplicativos no meu celular, eu pegava o celular da minha esposa, que era diferente, testava no celular dela, pegava o celular do meu irmão, que era diferente, testava no celular dele, testava no celular de alguns amigos. Então, eu não tinha dinheiro para comprar, quando eu estava começando, eu não tinha dinheiro para comprar equipamentos para fazer teste. Então, qualquer pessoa que eu via que tinha um celular diferente do meu que eu podia testar, eu pedia e testava. Tá? Então, a falta de dinheiro não pode ser um impeditivo para você desenvolver. Dê um jeito, você não tem dinheiro para comprar equipamento para teste, celular, tablet para teste, utilize o seu celular, utilize da sua esposa, dos seus amigos, ok? Se você não tem, preciso de uma API para utilizar o mapa, tenta mudar, dá um jeito de utilizar o mapa gratuito, entendeu? Procura uma API gratuita. Lembre-se que eu vou apresentar algumas formas de a gente levantar dinheiro, mas o dinheiro ele não pode ser um impeditivo para a gente continuar com o projeto ou não, ok? Então vamos lá, vamos ver algumas opções que nós podemos utilizar para financiar o nosso projeto, ok? A primeira delas, a primeira opção aí de financiamento é o autofinanciamento, certo? Aquela opção onde você banca o seu projeto, com a sua renda, com a sua receita, você banca o seu projeto. Esse é o autofinanciamento, tá? Para mim, tá? Na minha opinião, essa é a melhor opção de financiamento. De longe, assim, é a melhor opção. Por quê? Você não vai ficar dependente de ninguém. Você mesmo vai financiar o seu projeto. Okay? Você não vai depender de outras pessoas, você não vai ter que ficar com dívidas, por exemplo. Se você pega um dinheiro emprestado, tá? Você faz um empréstimo, pega o dinheiro emprestado com alguém para ter que desenvolver o seu projeto. Quando você faz isso, você fica com dívidas, você tem que pagar o dinheiro que você pegou emprestado. Em alguns casos, as pessoas financiam o seu projeto, mas querem parte dos lucros, querem parte das empresas. Okay? Então, quando você financia o seu projeto, você tira o dinheiro do seu bolso ali, da sua renda para bancar o seu projeto, primeiro que você fica sem dívidas, tá? Você não fica devendo para ninguém, você não tem que devolver um dinheiro que você pegou emprestado. E segundo ponto, que você não tem que dividir os lucros ou dividir a sua empresa com uma outra pessoa, tá? Todo o faturamento, os lucros, a empresa é sua, você não tem que dividir os lucros ou parte da sua empresa com ninguém, tá? Essa são as grandes vantagens de você ter o autofinanciamento. Nesse caso, tá, o autofinanciamento aí, ele funciona caso você já possua uma outra fonte de renda, ok? Então vamos imaginar que você já é empregado, você tem um trabalho, tá? Ou você é empresário, tem uma empresa, independente de qual tipo de seja a sua fonte de renda, mas que você já tenha uma fonte de renda e você está entrando
no mercado de aplicativos como com uma nova opção de negócio. Ok? Você já tem uma fonte de renda e agora está apostando no mercado de aplicativos. O autofinanciamento funciona muito bem nesses casos, porque você vai pegar parte da sua renda aí para investir no seu novo negócio, que é o negócio de aplicativo. Então você tem uma renda e você vai tirar parte dessa renda para investir no seu negócio. A vantagem, você vai dedicar aí parte do seu tempo. Como você já tem um outro negócio, um outro trabalho, você vai dedicar parte do seu tempo para investir, né, dedicar tempo ou dinheiro nesse novo negócio que é o negócio de aplicativos. Tá? O autofinanciamento ele funciona muito bem, tá? Ele é indicado para casos onde o aplicativo não exige muito investimento. Então você vai desenvolver um aplicativo, você não vai ter muitos custos com taxa de licença, você vai precisar aí pagar a mão de obra do desenvolvedor, do programador, do designer, talvez um servidor em nuvem, mas que não vai ser um projeto tão grande e o custo vai ser baixo. Tá? Então, nesses casos, vale a pena você fazer o autofinanciamento, você pegar aí você mesmo parte da sua receita, aí, da sua renda, e bancar o projeto. Lembra que nós falamos que a gente deve sempre começar com aplicativos simples, gastando pouco, para testar o mercado, ver se o nosso aplicativo vai ser bem aceito. Tá? Então esse é um dos motivos que a gente começa lançando aplicativos simples, para facilitar a nós mesmos bancarmos o nosso projeto, a gente não precisar pegar dinheiro emprestado. Tá? Você vai sempre dedicar sua parte do seu tempo para esse negócio. Eu vou aqui rapidamente contar da minha experiência. Né? Eu falo que essa é a melhor opção porque eu comecei assim, para mim deu certo começar dessa maneira. Tá? Na época aí eu não tinha dinheiro para bancar, só que eu também não fui atrás de financiamento. O que eu fiz? Eu trabalhava o dia inteiro, eu ia para a faculdade à noite, então eu trabalhava no meu projeto depois das 11 da noite, que é o tempo que eu tinha, e nos finais de semana. Então eu dedicava aí parte do meu tempo ao projeto. Tá? No começo, eu mesmo desenvolvia os aplicativos, ok? Mas eu dedicava parte do meu tempo. Então era um autofinanciamento, nesse caso, de tempo. Então como eu trabalhava o dia inteiro, eu pegava parte da minha receita para pagar designers, para criar imagens, criar ícone, okay? Criar umas imagens bonitas para usar no meu aplicativo. Eu sabia programar, mas eu não tinha aí tanta experiência para criar bons layouts, boas imagens, então eu pegava parte da minha receita do meu trabalho aí, meu trabalho do dia, certo? Para poder pagar as imagens, pagar os designs. Então eu dedicava parte do meu tempo e parte da minha receita aí para investir no meu projeto. O que eu fiz? Eu fui assim me autofinanciando por pouco mais de um ano. Aí lancei meu primeiro aplicativo e entre 1 ano e meio e 2 anos eu consegui ter um retorno suficiente para sair do meu emprego registrado e me dedicar exclusivamente ao meu negócio de aplicativos. Tá? Então, para você ver, não foi do dia para a noite, assim, não foi um negócio tão rápido, mas foi em torno aí de 1 ano e meio, a 2 anos, mas que eu trabalhava à noite, aos finais de semana, só que dentro aí desse período, foi 2 anos, eu consegui, a receita com os meus projetos, com meus aplicativos, já era maior com aquilo que eu ganhava trabalhando o dia inteiro, ok? Então, eu pude aí sair do meu emprego que eu tinha registrado e me dedicar exclusivamente ao meu negócio. Então, se possível, comece se autofinanciando. Não precisa sair do teu emprego, dedicar o dia inteiro para o seu projeto. Não. Dedica ao seu projeto o tempo que você tem. Se você tem a noite, se tem o final de semana, dedica esse tempo, tá? Para você não ter muitos gastos, para você não ter que pagar uma equipe, pagar desenvolvedor, dedica parte do seu tempo para o seu projeto, que você não vai ficar mais tranquilo, porque você não vai ter dívidas, ok? Em pouco tempo aí, talvez 2 anos, você já está tendo resultados a ponto de se manter somente com o seu negócio. Foi isso que eu fiz, deu certo para mim e é isso que eu indico. Tá? Vá trabalhando, montando a sua empresa no seu tempo livre. Você montar uma empresa de aplicativo, você não precisa dedicar o seu dia inteiro. Você pode trabalhar no seu tempo livre. É isso que eu sempre falo, foi isso que eu fiz, que deu certo para mim. E é isso que eu ensino, ok?
Então essa é a primeira forma de financiamento, o autofinanciamento. Se for possível, siga esse caminho, trabalhe parte do seu tempo, pegue parte da sua receita para pagar programadores, desenvolvedores, os custos com servidor e tudo mais. Com certeza, isso vai te dar mais tranquilidade, porque o projeto é só seu, você não tem dívidas. Foi isso que eu fiz e é isso que eu indico, ok? Mas, ela fala assim, Diego, eu não sei programar, eu preciso contratar outras pessoas e eu não tenho aí, a minha receita não dá, então eu preciso procurar uma outra fonte de financiamento. Existem outras, vamos ver quais são. Uma outra fonte de financiamento são os empréstimos bancários. Você pode ir lá no banco, tá? Você pode ir lá no banco e fazer um empréstimo bancário para a empresa. Você tem apresenta o CNPJ, você tem uma empresa, tá? Ou até mesmo financiamento pessoal, né? Mas hoje os bancos já oferecem aí linhas de crédito específica para empresas, empreendedores. Então, o empréstimo bancário é o caminho mais comum aí, seguido pelas empresas tradicionais. Então a pessoa vai abrir uma empresa tradicional, vai abrir uma padaria, uma indústria, um comércio. O caminho mais comum aí é ir no banco e pegar um dinheiro emprestado, ok? Para abrir. Você pode fazer isso também, você pode ir no banco, tá? E financiar o dinheiro que você precisa para construir o seu aplicativo, assim como fazem todas as outras empresas tradicionais. Qual que é o problema de fazer um empréstimo bancário? Quais são os riscos, né? Se você faz um empréstimo bancário, você vai ter altas taxas de juros, né? Os bancos cobram aí altas taxas de juros por isso. Então você vai ter que pagar um valor bem maior do que você pegou. E um risco aí é você ter que pagar o financiamento tendo ou não lucro com o seu aplicativo, tá? Então, imagina que você desenvolveu um projeto, você fez um empréstimo bancário, tá? Você fez um empréstimo, pegou um dinheiro emprestado para desenvolver o seu aplicativo, mas desenvolveu, publicou o seu aplicativo, mas o seu aplicativo não foi bem aceito pelo mercado ou não vingou. Você vai ter que pagar o financiamento tendo o seu projeto dado certo ou não, você tendo lucro com o seu aplicativo ou não. Então esse é um grande risco de você fazer um empréstimo bancário, mas é uma possibilidade, ok? Outra possibilidade aí é você fazer um empréstimo, pegar dinheiro emprestado com amigos e familiares. Isso também é bem comum, tá? Você não quer fazer empréstimo com o banco pelas altas taxas de juros, tal, mas você tem amigos e familiares que acreditam no seu projeto, então pega aquelas pessoas que acreditam no seu projeto e pede para elas investirem o valor necessário para você conseguir publicar o seu projeto, conseguir publicar o seu aplicativo, tá? O bom aí, uma das vantagens é que quando você pega dinheiro com os amigos e familiares, você vai com certeza pagar uma taxa de juros melhor do que o financiamento bancário. Você vai ter que devolver esse dinheiro que você pegou, certo? Mas com certeza o juros você vai devolver, às vezes até sem juros, né? Mas se as pessoas cobrarem alguns juros, vai ser bem menor do que o banco. Tá? Então você pode pegar aí com pais, parentes, amigos, um valor para uma forma de levantar dinheiro para desenvolver o seu aplicativo. Uma das opções é as pessoas que investirem, que financiarem o seu projeto, você não tem que devolver o dinheiro que eles investiram, mas você pode oferecer uma participação dos lucros do seu projeto. Então, essas pessoas você pode chamar elas para serem investidores do seu projeto, tá? Serem sócios, serem investidores do seu aplicativo. Então, eles vão financiar o seu aplicativo, você entra com a ideia, com o trabalho, as pessoas aí, os amigos e familiares, podem aí financiar o seu projeto, tá? Cobrir os custos com designers, programadores, servidores, licenças de software, enfim, todos os custos que podem envolver aí o desenvolvimento do seu aplicativo, e depois que ele está publicado, você aí divide o percentual dos lucros com esse investidor, tá? Então essa é uma das maneiras, é uma das vantagens, vocês podem dividir os lucros, né? Então, quais são os riscos disso? Okay? Dependendo do que você combinar, você pode ter que pagar com juros ou não, né? Tendo ou não lucros com o seu aplicativo. Então, se a pessoa não quiser investir, ela vai te emprestar o dinheiro. Ela vai, eu vou emprestar o dinheiro, mas eu quero que você me pague, tá?
é o mesmo risco do empréstimo bancário. Você pode ter que devolver o dinheiro tendo ou não lucro com o seu projeto. Ok? Esse é um dos riscos. O outro risco aí é que se a pessoa ela não quer que você devolva, a pessoa vai investir no seu projeto. Eu vou te dar um dinheiro para o desenvolvimento, para publicar e desenvolver e publicar o aplicativo, mas eu quero um percentual nos lucros. Então a pessoa entra como investidor. Tá? Então você vai ter aí nesse caso que dividir parte dos seus lucros com esse investidor. Então vocês vão estar em uma sociedade. Tá? Então não vai ser mais só você que toma as decisões, enfim, então tem toda a burocracia e os riscos de você estar em uma sociedade e não ser o único dono aí do projeto ou da empresa. Então essa é mais uma opção de financiamento para o seu aplicativo, ok? Uma outra opção de financiamento, e eu considero aí uma opção muito boa, tá? É você procurar investidores anjos. Tá? Hoje, talvez você já tenha ouvido falar, isso é bem comum, principalmente para startups de tecnologia, existirem investidores, tá? Investidores que acreditam no seu projeto e eles colocam dinheiro no seu projeto. Você tem uma boa ideia, mas não tem aí os recursos necessários para desenvolver. Então você procura um investidor anjo, você apresenta a sua ideia para ele e ele vai analisar se a sua ideia tem um bom percentual aí de possibilidade de retorno, de ganho. Tá? E se ele acreditar no seu projeto, ele vai financiar, vai entregar o dinheiro para financiar o seu projeto, para poder desenvolver e publicar o aplicativo. Okay? Uma das grandes vantagens aí de trabalhar com investidores anjos é que, além do financiamento, tá, para desenvolver, você ganha com a experiência de alguém que já conhece o mercado. Então, investidores anjos estão acostumados a analisar ideias, analisar startups, analisar projetos, e eles já têm aí a experiência de saber o que dá certo e o que não dá certo no mercado. Então, além de você ganhar o financiamento, você vai ter a experiência de uma pessoa que pode contribuir muito com o crescimento da sua empresa. Investidores anjos, eles têm conhecimento do mercado, têm experiência, eles têm contatos que podem aí alavancar a sua empresa. Então, além do financiamento, é a mentoria que eles oferecem, é a experiência, é o conhecimento que pode fazer a sua empresa ir para um outro local. Então, se você precisa de financiamento, se você precisa aí dividir de ajuda para a sua empresa, procure um investidor anjo, procure um mentor que possa aí ajudar a sua empresa a ir para um outro nível. Essas pessoas têm conhecimento, têm experiência de mercado e podem ajudar muito. Okay? Mas cuidado pelo seguinte, existem vários tipos de investidores. Tá? Procurem investidores que sejam especializados no mercado de aplicativos. Hoje nós temos aí diversos tipos de investidores anjos, cada um especializado em alguma coisa. Procure investidores que já conheçam, que já tenham investido no mercado de aplicativos. Ok? Qual é o risco aí de você ter um investidor anjo? Tá? É o seguinte, o investidor anjo ele vai ter parte da empresa e tomará decisões importantes sobre o rumo que a empresa vai tomar. Então pode ser que você vai ter um sócio, ele investiu, ele é um investidor da empresa, ele tem parte aí nos lucros da empresa, ele tem parte da empresa, então você não tomará mais as decisões sozinho. Você vai aí ter que estar em acordo com esse investidor para definir que rumo que a empresa vai tomar, que rumo que o seu aplicativo vai tomar, ok? Um outro ponto aí é que não é tão simples conseguir um investidor anjo, tá? Essas pessoas eles estão sempre aí cheios de projetos para analisar. A todo momento as pessoas procuram esses investidores apresentando uma nova ideia, um novo projeto para que eles possam aí investir, ou seja, porque todo mundo quer um investidor anjo, quer o dinheiro para poder desenvolver o seu projeto. Então não é tão simples conseguir, você tem que ter uma ideia muito boa, muito bem elaborada e você tem que provar para ele, tá? Você tem que mostrar que o seu projeto pode dar lucro, tá? Ele não vai investir, nenhum investidor vai colocar dinheiro em algo que não dá lucro. Então você tem que mostrar que vale a pena ele investir, que o seu projeto tem potencial de retorno. Ok? Então essa aí é mais uma opção, né? O investidor anjo ele tem se tornado moda até, né? Se você procurar aí, existem alguns grupos, se você estiver mais interessado em conhecer sobre investidores anjos,
faça uma pesquisa e procure sobre o Anjos do Brasil. Tá? É um grupo aí de investidores anjos, tá? Principalmente focados em startups de tecnologia. Então, se você quiser, eu quero saber mais sobre investidores anjos, eu vou procurar investidor anjo para o projeto. Um dos grupos mais conhecidos do Brasil são os Anjos do Brasil, que podem te analisar analisar o seu projeto e ver se vale a pena investir nele ou não. Tá? Hoje eu vejo, só fazendo uma ressalva aí, que eu vejo muitas pessoas, muitas pessoas querendo e procurando investidores anjos, mas eles não dedicam nada, não dedicam o seu tempo, o seu dinheiro para fazer o seu negócio dar certo. Então, assim, pensa o seguinte: como você quer que uma pessoa invista, coloque dinheiro no seu projeto, se você não coloca o seu dinheiro ou se você não coloca o seu tempo? Eu vejo assim, muitos programadores que poderiam desenvolver o projeto lá se autofinanciando, trabalhando à noite, no final de semana, e eles procurando investidores anjos para colocar o seu dinheiro. Então, o investidor anjo não vai colocar o dinheiro dele no seu projeto se ele vê que você não coloca o seu tempo e o seu dinheiro. Como ele vai apostar em alguma coisa que o próprio dono da ideia não dedica tempo e dinheiro? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Eu vejo algumas pessoas procurando investidores anjos, tal, mas mas que não precisariam de investimentos. A ideia poderiam trabalhar, e programadores principalmente, têm ideias, poderiam trabalhar de final de semana, à noite, mas porque está na moda investidor anjo, acaba procurando investidor, sem dedicar seu tempo ou seu dinheiro. O investidor não vai colocar o dinheiro dele se o próprio dono da ideia não dedica seu tempo e seu dinheiro, ok? Então, você tem que realmente verificar assim, eu preciso de um investidor, eu preciso de dinheiro para o meu projeto, eu conseguiria, com o meu próprio esforço, trabalhando no meu tempo livre, eu conseguiria desenvolver, tá? Talvez, eu digo, eu não sou desenvolvedor e eu preciso de pessoas para desenvolver. Tudo bem, então nesse caso você precisa de um financiamento, tal, vale a pena, mas verifique se você não pode fazer outras parcerias para ver se você realmente precisa de um investimento. Okay? Às vezes vale mais a pena você procurar um mentor, tá? Alguém que vai direcionar você, que não vai colocar dinheiro, mas vai te dar estratégias, alguém que tem conhecimento especializado sobre o mercado que pode alavancar a sua empresa. As pessoas às vezes ficam pensando muito no dinheiro do investidor e acabam deixando de lado o seu conhecimento, experiência de mercado, que podem trazer muito mais dinheiro aí ao longo do tempo. Ok? Então, nós vamos parando por aqui nessa primeira parte aqui, para a aula não ficar muito grande sobre financiamento, e nós voltamos aí numa próxima aula falando aí algumas outras maneiras para financiar o aplicativo, ok? Então ficamos por aqui, grande abraço e até a próxima aula.